tô desde os 20, né, na consultoria. Eu entrei no Instituto Aquila, eu era moleque. Então tinha uma dificuldade muito grande de como você se portar com gerentes, com diretores, você não tendo idade. Um dia eu quero abrir um negócio de comida. Eu sempre acalentei em algum lugar do meu HD, tava aqui, um negócio de comida. E aí eu falo que na Sr. Lohan, Sheila, eu ia pra casa mais dias triste do que feliz. E na Milk Mo eu digo que não dá tempo de ficar triste. Grande ponto ele estava desperdiçado no lugar errado. Porque, por outro lado, nem todo mundo vai ter sucesso se tivesse feito uma franquia de marca de milkshake, né? Ia saber empacotar tão bem esse brand, causar o desejo, saber vender, enfrentar as adversidades da pandemia, porque historicamente no mundo, né, não sobrevivem os mais fortes, sobrevivem os que melhor se adaptam. É bizarro, assim, eu acho que na Sr. Lohan não vendia para 800 pessoas no mês. Então, assim, a gente vendeu num dia. Chegava brigadeiro de Uber, porque ia acabando. E a gente fechou aquele mês com R$37 mil de venda no MOOC. Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Antes de começar esse episódio, eu quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar com todo mundo. E também fazer um convite super especial para vocês entrarem na nossa comunidade, né, Bebel? Vamos deixar o link aqui na descrição. Façam parte, são conteúdos exclusivos e vários benefícios dos nossos parceiros. Não dá pra ficar de fora, hein, gente? Quero ver todo mundo lá. Che, conta um pouquinho pra gente quem tá aqui. Olha, gente, a gente já tá quase 1 hora batendo papo aqui nos bastidores. Falei, vai ser power hoje, o nosso super power, porque tem 2 empreendedores aqui falando de coisas que a gente adora, né, Bebel? Exatamente. Principalmente de franquias e também coisas que vocês vão aprender pra dentro da empresa. Lohan e Breno, bem-vindos ao PowerCast. Uhul! Eba, gente, obrigado. Eu tô muito feliz de estar aqui, viu? Sheila, Antônio, obrigado pela recepção. Bebel, prazer, tô muito feliz. Vocês, líderes do empreendedorismo feminino, o maior canal, não é isso? Exatamente. De fomentando o empreendedorismo liderado por mulheres. Então, tem meu coração, eu que sou filho de uma mãe solo, uma empreendedora desde sempre. Escorpiana, exatamente, como você. Exatamente. Então, gente, muito obrigado pelo convite. Espero que vocês desfrutem, porque esse vai ser o melhor episódio do PowerCast. Adorei! Olha aí, a galera vai cobrar. Se liguem. Olha, e mais gostoso, porque eu já tomei tudo por aqui, tá? O Lohan trouxe também presentes eu. aqui maravilhosos, Tem gente. muita coisa legal pra contar. Gente, primeiríssima mão. A gente acabou de lançar esse produto que vai estar em todos os supermercados do Brasil, mas eu falo já já. Adorei. E você, Breno? Sheila, Isabel, obrigado pelo convite. Lohan, prazer em conhecê-lo. Prazer. Com certeza vai ser uma troca legal e vai ser o melhor podcast também, realmente, do ano aí no... Adoro, gente. É isso aí. A galera tá confiando. Mentalidade Vocês deixam empreendedora, né? todos Dá pra os saber. comentários aqui pros meninos voltarem mais vezes, inclusive, tá? Quero várias perguntas. Exatamente. Antes da gente mergulhar nas perguntas, a gente queria que vocês se apresentassem pro pessoal que tá aqui acompanhando o episódio, contassem brevemente a história de vocês, o caminho empreendedor de vocês, o quanto que vocês, né, podem aqui trazer pra gente poder trocar figurinha, mergulhar no universo de negócios, que eu acho que vai ter muita colinha aí pro pessoal e vai ser um episódio realmente maravilhoso. Quem quer Breno, começar? faça as honras. Isabel, vamos falar de trajetória no empreendedorismo, ela é relativamente recente, né? Mas eu comecei minha carreira dentro da consultoria, no qual já são aí 15 anos de carreira dentro de consultoria e gestão de empresas, né? Empresas de todos os segmentos, tamanhos, né? Percorri durante 3 anos também a carreira de executivo, fui CEO de um grupo aqui no interior de São Paulo, né? De varejo alimentar, supermercadista. E com isso a gente aprendeu um pouco, né? Estamos tentando aprender aí, né? Então eu falo que, na verdade, eu nem me apresento como consultor, né? Eu acho que eu tento ser consultor, né? Porque todo dia a gente aprende um pouco. É Muito isso. legal. Legal. Bom, gente, eu sou o Lohan, sou fundador, sou CEO do melhor milkshake do mundo, que é a Milk Mo. Então, minha trajetória começou com um brigadeiro na escola, com 10 anos de idade. Eu falo que a Milk Mo, de alguma maneira, Bebel, nasceu dentro de mim com 10 anos de idade, né? Então, ali, eu entendi o que é um DRE, eu entendi quanto que tinha que ser um CMV. Então, ali começou tudo. Comecei a vender meus brigadeiros de leite ninho até o 1º ano do ensino médio, quando a cantina me proibiu de vender, porque tinha contrato, mudei de colégio, então fechei ali minha empresinha. Com 18 eu abri a Sr. Lohan, sapataria, que tá até aqui, então eu fiz minha carreira empreendedora nos calçados masculinos. Eu falo que calçado masculino é tão difícil que até a Arezzo desistiu. Então, a Arezzo começou vendendo sapato pra homem, né? E desistiu.
Sheila, e eu sofri demais, assim. Então, nesse meio tempo, fui garçom do Outback durante 3 anos, tendo a Sr. Lohan. Então, eu abri com 18 a Sr. Lohan, não ganhava um puto. Com 20 anos, vendi coisa na rua, Código de Defesa do Consumidor. Então, tem uma jornada de toque-toque, tomar muitos nãos e alguns sims, né? E com 21, entrei no Outback, fiquei até os 24, tendo a Sr. Lohan durante o dia, o Outback à noite. Eu tinha um vizinho que achava que eu era o maior baladeiro de Goiânia, que eu chegava todo dia 2, 3 da manhã, mas eu tava trabalhando e anos depois ele descobriu. Com 29, 12 anos depois de calçado, eu e meu sócio, que hoje não tá mais aqui, que é o Paulo, a gente se conectou para fundar um negócio que a gente nem sabia, que depois virou a Milk Moo, que é essa empresa que faz uma história rara no varejo, no food brasileiro, talvez mundial, é o que eu acredito. Hoje nós estamos com quase 700 lojas pelo Brasil e o resto, já falei demais, então vou deixar com vocês aí. Gente, quem já sentiram que vai ser power, né? Eu tô tomando tanto Milk Moo que o Antônio já tá aqui, ó. Antônio tá feliz. Tá feliz. Mãe, manda mais. Adorei. Gente, assim, primeiro quero agradecer super, né? Porque vocês dois têm histórias encantadoras e principalmente que começaram do zero, né? Breno, eu imagino quanta coisa você deve estar empreendendo agora, mas quanta coisa dentro de uma consultoria você enxerga, porque acaba empreendendo também, né? Não tem como não falar que vocês acabam empreendendo e aprendendo também com as dificuldades. Com certeza. E além de tudo, que tem hora que é um desafio muito grande, porque eu tô desde os 20, né, na consultoria. Eu entrei no Instituto Aquila, eu era moleque. Então tinha uma dificuldade muito grande de como você se portar com gerentes, com diretores, você não tendo idade, né? Às vezes a gente já tinha até uma certa bagagem, certo conhecimento, e você conseguir se posicionar ali foi extremamente desafiador, né? E assim, virei presidente de empresa com 29 anos. Então também foi outro ponto muito, vamos colocar assim, difícil, né, de transição. Foi um case de sucesso muito interessante, mas para ganhar a equipe, no qual todos os diretores ali tinham no mínimo 15, 20 anos a mais que eu, foi algo de muito aprendizado, né? Vamos falar assim, não só da parte técnica, né? Mas também a parte ali de gestão de pessoas, como lidar, como mover time, isso aí foi grande aprendizado, sim. O Instituto Aquila é de BH, não é? Sim, eles palestraram pra gente lá fizeram casa, no nosso talk de BH. A origem da gestão no Brasil, né, ela tá muito ligada a Belo Horizonte, né? Porque no final da década de 70, você começou os movimentos da qualidade no Brasil, muito liderado pelo professor Falcone, professor Godoy, professor Botrel, dentre outros, que eram professores do Departamento de Engenharia Metalúrgica de Minas. E aí eles fundaram na época a FDG, que depois virou o INDG, e o INDG teve uma cisão entre Aquila e Falcone. Então, se pegassem as grandes referências de gestão do Brasil, elas vão estar atreladas a Minas Gerais e à Universidade Federal de Minas Gerais. Que incrível. Que curiosidade boa. Eu sabia disso. Breno, mas esse negócio da pouca idade atrapalha, né? Você sabe quando que a galera começou a me... Assim, você é novo, né? Quando eu fiquei careca. Adoro. Aí, ó, a calvície, os carecas me entendem, passa credibilidade. Ficar careca Mas também, eles acharam que eu tinha 45, mas eu falei, não, gente, não é isso tudo, não, é 34, mas a calvície passa credibilidade. E ajuda a vender. Ajuda a vender, experiência. Mas é verdade esse negócio da idade, né? Pra mulher era porque é mulher e ainda tem mais nova. O homem tem essa questão de idade. Porque parece que só passa credibilidade depois que a gente já tá mais velho, né? É muito impressionante isso. E Sheila, gente, pelo amor de Deus, mudou isso. Quando eu era garoto, né, a loja era minha, então chamava Sr. Lohan, sapataria. E eu tinha 18, 19, 20 anos de idade. Sr. Lohan, né? Foi ideia da minha mãe. Sr. Lohan, você tá falando. Não, você. E outro, tanto que é foda, galera. Gente, tratem melhor os vendedores, os garçons. Eu que fui garçom, Sheila. A gente se apresentar, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos ao Outback. Meu nome é Lohan, eu que vou atender vocês. Você vira as costas, sabe como é que a galera chama o garçom? Ô garçom! Vem cá, por favor. Isso me irritava, Sheila, me irritava profundamente. Por isso que eu falei, pô, na Milk Moo todo mundo vai ter um nome. Então lá tem Bebel, bom Milk Moo pra você. Então, isso é um dos motivos da Milk Moo ter esse nome, era essa ira que eu tinha pela galera, pelos clientes, às vezes, não enxergarem o garçom que tá ali na sexta-noite, sábado-à-noite, domingo, dia das mães, de uma maneira que a gente merecia, sabe? Então... Eu falei, pô, quando a gente tiver a Milk Moo, a gente vai devolver essa gentileza para todos os nossos clientes. Então, enfim, nem sei o que a gente tá falando. Não, mas tá ótimo.
Então, vocês viram os bastidores como é que tava, né? De vários aprendizados. Eu vou pedir, vou começar aqui do zero, né? Já que começa por aqui. Queria que você contasse um pouquinho, Lohan, como que foi pra você, depois da parte da sapataria, como que foi dos sapatos, como que foi pra lançar a Milk Moo? Para começar o negócio do zero, se vocês tinham algum dinheiro investido, começaram com que ia vendendo e repondo. E aí queria ver o seu olhar também como consultor para pequenas empresas que estão começando. O que você acha que é primordial, né? Umas 3 bases aí que é primordial ter dentro de uma empresa para ela dar certo. Umas 3 colinhas aqui para quem tá assistindo. Boa, Sheila. Bom, quando a Milk Moo ia nascer, eu já tinha 12 anos de Sr. Lohan, então era um jovem senhor, né? Tinha 29 anos de idade, mas tinha 12 de sapato, de varejo, de marmitex na escada, todos os dias, né? Então, de ir no banheiro correndo, porque ia entrar um cliente. Então, para economizar colaborador, shopping de baixo movimento, quem é do varejo, quem tá aí todo dia atendendo cliente, sabe bem o que eu tô falando. Então, num belo dia, eu tinha um grande amigo, que era o Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio tinha o dobro da minha idade, o Paulo era um senhor de 60 anos, que gostava muito do meu atendimento. Ele falava: Lohan, quero muito abrir uma Sr. Lohan com você. E eu não queria, porque éramos eu e minha mãe, Bebel, já tínhamos 12 anos de negócio, e de verdade, o tesão tinha passado. Moda, gente, é invariavelmente o sapato que você quer na sua numeração, não tem. Tem esse aqui, 36, o vendedor, o bom vendedor já sabe que não tem, fala: qual que é seu nome? Bebel, deixa eu dar uma olhadinha, volta com 25 caixas. Bebel, então aquele lá não tinha, mas tem esse. Então sapato é isso. Sapato, muitas vezes você tem o cliente, o cara tem o dinheiro e você não vende. Então é desesperador. Eu acho que é o nível hard do varejo. Moda, cara, você tem 300 mil de estoque e ainda é insuficiente pra você vender R$300. Isso acontece. A pessoa chega e vai querer bem o que você não tem, né? E é normal, porque a grade fura. Então pensa, pô, cada modelinho que tá exposto lá, você tem mais 20 pares lá, só que os 2,39 acabaram. E você calça 39. Então eu passei 12 anos, quando você conseguia converter 3 pares pro cliente, chega no balcão, parcela em 10, me dá desconto. Então eu senti isso 12 anos, até que eu enchi o saco. Então todo negócio, quando você tem um momento de um tesão maior. O meu tinha passado, eu tinha uma vida mediocremente confortável, só que até que um belo dia, Bebel, eu falei, vindo do Outback, eu falei: poxa, um dia eu quero abrir um negócio de comida. Eu sempre acalentei em algum lugar do meu HD, tava aqui, um negócio de comida. E aí, eu falo que na Sr. Lohan, Sheila, eu ia pra casa mais dias triste do que feliz. E na Milk Moo eu digo que não dá tempo de ficar triste, porque toda hora é débito, crédito, dinheiro, Pix, que o cliente vai, passa 1 minuto, ele volta. Calçado masculino, se eu fizer um puta atendimento, Breno, pra você comprou de mim hoje, talvez em novembro eu te venda. Se não, em novembro você vai comprar naquela viagem que você vai pra Paris com a sua esposa. Então, é muito duro. Bom, voltando pra Milk Moo. E aí, o Paulo falou: Lohan, vamos abrir um negócio junto? Eu fiquei meio assim, mas eu não gosto de fechar nenhuma porta, Sheila, sem ver o que tem dentro. Fomos num outro shopping lá em Goiânia, no Passeio das Águas, passamos em frente a um ponto que eu gostei. Falei: Paulo, para abrir uma Milk Moo aqui, R$500 mil. O ponto tava no osso, né? No osso não tem teto, não tem ar-condicionado, não tem mezanino, não tem fechamento, não tem nada. Falei: Paulo, R$500 mil? Eu não tenho. Na hora de ir embora, Sheila, por isso que é bom não fechar as portas sem ver o que tem dentro. Tinha uma loja de milkshake lá. Eu falei: Paulo, dá uma olhada nessa operação. Ele: vamos abrir uma pra nós? Falei: calma. 3 clientes na fila. Nesse dia eu não tinha vendido nada na Sr. Lohan. Era 3 da tarde. Beleza. Tomamos um produto gostoso. Falei: tá. 2 semanas depois a gente foi em outro shopping. Tinha uma loja de milkshake lá. Olhei e falei: pô, produto gostoso, operação simples. 3 clientes na fila de novo. Eu tinha vendido um par, R$200. Era 4 horas da tarde. Ele: tomamos. Ele: vamos abrir uma pra nós? Eu: negócio fechado. Em outubro de 2019 nascia uma loja de milkshake. Não tinha nome, mas que a gente já projetava. Eu tô falando muito? Não, tá ótimo. Pode a gente continuar? tá aqui super. Então, Sheila, a gente nascia um negócio de milkshake cujo sonho era ter 100 lojas. Eu falo que o número mágico do franqueador são 100 unidades pelo Brasil, porque, pô, quando eu tiver 100 lojas, a gente vai estar bem. Vou tá rico. A gente vai estar bem. Então eu falei: pô, porque eu já tinha 12 anos de varejo, Sheila. Eu não queria um negócio pra me dar mais R$5 mil, mais 3 mil, mais... Não, eu queria um negócio que fizesse assim, né? Então, a gente projetou. Aí eu pensei, fiquei algumas noites sem dormir, pensei em 3 nomes. A Milk Moo quase chamou Dom Fredon Milkshakes.
Taylor's Milkshake Gourmet e Milk Mike. Milk Mike. São todos difíceis. Milk Mike, olha a ideia. Mas o empreendedor é meio doido mesmo. Eu perguntei para 5 pessoas, dentre elas uma se destacou, que foi a Laila, minha sobrinha, que morava no Canadá. Que tinha 12 anos. Tinha 15. Bom, porque tem fazendo intercâmbio. Eu falei, Laila, Tio Lohan vai montar uma loja de milkshake. Ela, Tio Lohan, gostei muito de Milk Mike, que tal preto, branco e uma vaquinha. Aí eu falei, foi psicografado isso aí, porque eu já comecei a sonhar com uma loja malhadinha de vaca, um copinho que as pessoas pudessem ver e perguntar, o que é isso? Onde que tem? Então a Milk Moo nasceu assim. Depois uma amiga tirou o Mike, botou o Moo, tínhamos uma marca, preto, branco, vaquinha, Milk Moo. Uma loja malhadinha, um copinho malhadinho. Assim, depois a gente veio com esse branding maravilhoso, com esse malhado icônico, que eu sempre instigo meus interlocutores a achar outra marca no mundo que você consiga identificar sem ter o logo, sem ter o slogan, sem ter o mascote, sem ter o nome. Não é fácil. Mas bom, para finalizar, a gente abriu a primeira loja no dia 2 de março de 2020. 17 dias antes do lockdown, com todo o dinheiro que eu tinha juntado ao longo de 12 anos de carreira de empreendedorismo. Fechou, a gente foi para as entregas, não tínhamos iFood, porque a gente não nasceu para ser delivery. E a gente começou a vender pelo WhatsApp, pelo Instagram. Eu mesmo fazia as entregas, eu e meu sócio Lucas, que é filho do Paulo, a Ana, minha sócia, ficava no balcão. Fechamos aquele primeiro ano, para amarrar a história. A gente fechou 2020 com 5 lojas, quando o sonho era 3. Meio da pandemia. No meio da pandemia. Eu queria fechar com 3, 30, 60 e 100. 2020, 21, 22 e 23. Nós fechamos com 5, 39 lojas, 180 em 22, 420 em 2023, quando o sonho, que já era um sonho ambicioso, que era fechar com 100. Então, o ano passado fechamos com 615 e esse ano é uma obsessão da companhia fecharmos com 1.000. Bom, resumir ao máximo, mas isso é um pouco Eu tenho uma curiosidade, no primeiro mês, quantos milkshakes vocês venderam? No primeiro mês, olha só, o primeiro Milk Moo Day, que foi dia 6 de março de 2020, a gente conseguiu vender, Sheila, eu queria vender 600 milkshakes num dia, nós vendemos 840. Tô chocada. Então a gente já pra nasceu... quem vendia um sapato no dia ou nada, cara, você deveria ter pirado, né? Sheila... Tá foda, né? Tipo, meu Deus, vendi 800 pessoas, 800... É uma coisa muito distante, né? É bizarro, assim, eu acho que na Sr. Lohan não vendia para 800 pessoas no mês. Então, assim, a gente vendeu num dia. Chegava brigadeiro de Uber, porque ia acabando. E a gente fechou aquele mês com 37 mil reais de venda no MOOC. Né? E no abril do mesmo ano, a gente fechou com 11 mil reais nas entregas de WhatsApp. Então, é uma transição mágica. Esse ano a gente espera um sellout de perto de 650 milhões. Nossa. Então, esse ano a gente deve chegar na boca de 30 milhões de clientes. Uau. Então, um pouco da história maluca e gostosa que a Milk Moo nos proporcionou, tá aí. Cara, Uau. Eu tô chocada. Uau. Parabéns. Incrível. Obrigado. Valeu a pena parar com o sapato. Com certeza, fantástico. Ó, Sheila, eu sou grato por tudo. Eu falo que se minha vida fosse um videogame, eu acho que eu acumulei um especial tão grande. Durante 12 anos, soltei de uma vez, assim, BOW! Que foi a Milk Moo. Então, agora, sapato só como cliente agora. Deus me livre. E você deve ter Agora um super você compra respeito. sapato todo mês. Exatamente. Deve ter um super respeito, né? Tipo, de chegar. Porque é verdade, passa muita gente da moda, tanto no Talk quanto no Power. E nós sabemos os bastidores de moda, né, Bel? A gente faz coberturas de moda. Só quem empreende com moda sabe, né? O quanto desafiador a gente tem um país que é extremamente consumista, mas que às vezes não valoriza os produtos que a gente tem aqui. Porque tem muita coisa. Eu quero até a sua visão Exatamente. disso, né, Breno? Então, Bebel, o que acontece? Na verdade, o que vamos pegar o gancho aqui do caso do Lohan. Muitas vezes também a pessoa está no lugar errado. Porque tem gente que tem sucesso com sapato. Apesar da questão do Lohan aqui no sucesso tremendo que ele teve na Milk Moo, o grande ponto ele estava desperdiçado no lugar errado. Porque, por outro lado, nem todo mundo vai ter sucesso se tivesse feito uma franquia de marca de milkshake. Né, ia saber empacotar tão bem esse brand, causar o desejo, saber vender, enfrentar as adversidades da pandemia, porque historicamente no mundo, né, não sobrevivem os mais fortes, sobrevivem os que melhor se adaptam, né, senão os dinossauros estavam aí até hoje. Então, realmente,
né, com certeza, né, no segmento da moda, ele tem várias nuances e uma delas é esse ciclo financeiro longo, né? Você tem que ter um estoque gigantesco. Se a pessoa for fabricante e vender para, né, revendedores, né, vender para lojistas, ele ainda tem um prazo de pagamento longo, que é característico do mercado, e talvez essa é a maior dificuldade do varejo, né, do varejo de moda, né, dessa indústria aí da moda. E atrelado a isso tem um ponto que é a ruptura, e a ruptura ela é problema em qualquer segmento. E falando de moda, que você vai ter vários modelos em vários tamanhos, então é muito mais fácil você entrar em ruptura, e ela continua sendo um grande problema, porque às vezes o único que você não tem é o único que o cliente quer comprar. Então essas são questões realmente complicadas ali, desafiadoras aí desse segmento, mas todos os segmentos vão ter suas dificuldades, né? Então cada um vai saber lidar melhor com algum desafio. É muito legal isso. Perfeito, eu queria que você desse as diquinhas. Dicas. Então, um ponto muito relevante, né? Vamos pegar o próprio exemplo aqui, né? Eu acho que para qualquer negócio, a ruptura é um grande vilão. Então, primeiro assim, gestão não é ciências exatas, né? Então, cada negócio vai ter um caso, cada situação, mas para qualquer varejista, a ruptura ela é um grande problema, né? E tem que ser avaliada. O fluxo de caixa é outro, né, ligado aí à necessidade de capital de giro. Então, pegando o exemplo da moda, é um negócio que vai fazer ter grande necessidade de capital de giro. E isso, quem for empreender tem que estar muito atento, porque muitas vezes até o positivo vai ser ruim, porque uma necessidade de capital de giro grande, à medida que a pessoa vai crescendo muito, ela vai aumentando essa necessidade de capital de giro. E se ela não tiver uma fonte de recurso disponível, confiável, a um custo real, ela vai quebrar pelo crescimento. Então, vamos falar assim, que eu acho que são pontos bem importantes para ser considerado. Muito legal. Queria até fazer um gancho nisso que o Lohan estava contando do crescimento, né? E pegar uma visão de cada um. Você vivendo isso e você nos pontos até de todas as empresas que você já teve contato, que você observou. Porque foi isso, você tinha ali uma meta, quero ter 100. E hoje, no final do ano, ter 1000, né? Foi um crescimento, de certa forma, muito acelerado. Eu queria que você trouxesse nessa jornada quais foram os pontos mais importantes que você teve que de repente parar e recalcular a rota e às vezes até falar, putz, agora em algum momento você falou, talvez eu não possa crescer agora, preciso segurar um pouco por questões de logística, matéria-prima, ingredientes, essas coisas, e que você também trouxesse essa visão de momento de crescimento, porque todo mundo quer crescer muito, mas às vezes a gente não tem que tomar cuidado para não dar um passo maior do que a perna. Principalmente também quando a gente fala de franquias, né? A gente conhece aí vários cases de empresa, inclusive de questões alimentícias, que abrem um monte de franquia e depois, na mesma velocidade que abriu, fecha todas as franquias. Então eu queria que vocês trouxessem aí essa visão para quem tá assistindo a gente também poder pegar de colinha e aplicar no seu negócio e também ter esse ponto de atenção. Bebê, eu acho que tudo que se coloca no mesmo saco é injusto, né? Então, eu não posso responder pelas outras, eu posso responder pela Milk Moo, que a gente acabou de ganhar, nós somos Great Place to Work, eu falo que meu primeiro cliente é meu colaborador. Nós somos selo de excelência no franchising, que é o meu segundo cliente. Então, das top 50 Brasil, só 17 esse ano foram chanceladas. Provavelmente nós somos a mais jovem. E meu consumidor final, eu vivo por eles. Então, quando a gente bota o nosso cliente, seja o meu colaborador, seja o meu franqueado, seja o meu consumidor final no centro da nossa vida, porque eu vivo por essa empresa e a Milk Moo em todas as suas frentes, né? Então, a gente cresceu com integridade, porque eu sei o que é fechar no vermelho metade do ano. Então, eu não quero que meu franqueado passe por isso, né? A gente proporciona o maior suporte do franchising mundial na Milk Moo. Todo mundo é atendido rápido e muito bem atendido em todas as frentes, seja pela consultoria de campo, pelo marketing, pelo comercial, pela arquitetura. Então a gente tem essa responsabilidade de ser responsivo com urgência. Então para nós na Milk Moo tudo é urgente. Então desafios, né? Eu falo que esses dias eu participei de um painel com o CFO da Aramis. Eu falei, quantos anos de Aramis você tem? Aí ele, 14. Eu falei, poxa, eu tenho 4 anos de Milk Moo e sou o mais antigo. Então, o que é o maior desafio? Seniorizar o ecossistema, porque o meu franqueado mais antigo tem 4 anos, às vezes esse cara tem 14 lojas. Então, assim, os desafios são, primeiro, crescer com integridade. Eu falo que o alinhamento da expectativa
Sheila, na venda da franquia, que eu uso até o termo desvenda. Então a gente desvende. Eu falo, ó, tá, você conheceu a loja aqui no SP Market, tá bom. Quanto que você acha que você vai vender em Tapetininga? O cara, 200 mil, vou ganhar 50 mil por mês. Falou, opa, lá você vai vender 80 e vai ganhar 15. Faz sentido pra você? Então a desvenda, o alinhamento de expectativa no primeiro contato diz muito sobre o relacionamento. É como um namoro. Se você deixa o seu namorado ou sua namorada olhar seu telefone antes de casar e depois você não deixa, o que acontece? Treta todo dia. Olha que curiosidade legal. Os casamentos nos Estados Unidos, isso é um dado que eu tenho de lá, não tem daqui, duram em média 7 anos. E os contratos de franquia duram mais que os casamentos. Veja bem, a gente tem 400 casamentos, 380 casamentos, que a gente pode passar 20 anos se relacionando. Então, olha a importância do alinhamento de expectativa. Então, os desafios são, primeiro, vender ou desvender muito bem, porque um contrato, a gente tem que ter a autorresponsabilidade daqui e daí, porque o contrato é duplo e a expectativa tem que estar alinhada em prol do resultado dessa operação. É um negócio que eu quero que você ganhe dinheiro e você quer que você ganhe dinheiro. Então a gente tá junto. Depois, seniorizar o ecossistema, entendendo as principais dores e tomando decisões rápidas, contratar muito bem, treinar o time muito bem e às vezes desligar muito bem algum colaborador que não tá dançando a mesma música que a gente. Então os desafios de 20 lojas são diferentes dos desafios de 100, dos de 300, de 600 e o desafio das 1000 lojas, que é onde eu tô galgando. Então, são desafios de cada era, digamos assim. Os desafios de lançar um produto desse que, puxa, Milk Moo vai chegar em lugares que a gente ainda não chegou, né? Em milhares de lugares. Olha que maluquice. Então, acho que é por aí. Os desafios são de fases. Não, e é legal a gente quebrar um pouco essa parte de franquias. A gente gosta muito de falar de franquias aqui, porque, principalmente, de uns 10 anos pra cá, esse modelo começou a ficar mais atrativo. E muita gente pega dinheiro de vida, né? Pra colocar ali dentro de investimento e vai pra uma área que ela nunca atuou. Com um olhar, meu Deus, a Milk Moo tá com 1000, então o meu negócio vai dar certo, que já é meio assertivo. E aí esquece, né? Você como consultor deve enxergar muito isso. Esquece que tem que trabalhar realmente, seguir as regrinhas que tem e tudo mais. Até depois que o Breno falar, eu gostaria de fazer esse push também. Como que é o perfil que vocês encontram de um franqueado também? Porque eu acho que é importante vocês também não... Porque deve vir várias oportunidades e vocês jogarem a real, né? De expectativa da pessoa, tipo, isso aqui você não serve para ser um franqueado Milk Moo, porque talvez não daria continuidade no trabalho, porque eu acredito que isso também prejudica para quem tá ali no movimento, que não é bom você ver que pode ser que uma franquia não dê certo, mas não é porque você não dá certo, é porque a pessoa não consegue seguir regras. Até perfil, né, de empreendedor ou não empreendedor pegando esse negócio, né? Sheila, eu vou até continuar aqui para não perder o timing da pergunta, Brena. Eu digo que no franchising, eu tenho algumas metáforas que eu gosto, né? Primeiro que eu falo que a gente é uma escola do empreendedorismo, uma escolinha diária. Eu falo que varejo, Sheila, é todo dia. Varejo é gente. Negócio é gente, varejo é todo dia. A gente tem que levar aquela missão ali, Sheila, primeiro com o colaborador, com o cliente, porque ali a experiência do dia do cara ou a experiência do mês do cara, o melhor momento. A gente já teve pedido de casamento dentro das lojas. Que legal. Olha que maluquice. Então, e não foi um só, foram alguns. A gente tem mêsversário, aniversário que a galera comemora. E a Milk Moo com essa não barreira socioeconômica, né? Que a gente tá em todas as classes sociais, a gente chega no coração dos clientes. Mas, me lembra a sua pergunta. Eu tava falando sobre o perfil de franqueado. Bem lembrado. Tá, eu falo que franchise, olha que legal. Eu falo que a gente é meio que um prefeito de uma cidade, que a gente dita as regras, mas a gente tem que ganhar o próximo voto. Então é um relacionamento com... Eu acho que tudo é como se falam as coisas, sabe, Sheila? O perfil de franqueado ideal não existe. Então a gente tem ex-policial militar, que é um puta gestor. A gente tem cara que era diretor do McDonald's, que é um puta gestor. A gente tem um franqueado de 19 anos, que é um baita de um garoto pra frente, que é muito bom gestor. Então, o perfil do franqueado ideal, poxa, será que é um cara de 45 anos, que tem uma baita grana na conta, que tem um bom fluxo de caixa? Às vezes, a expectativa de resultado desse cara, às vezes é diferente do que a Milk Moo proporciona. E às vezes um cara que juntou o dinheiro a vida inteira, ainda pega um pouco mais de empréstimo, é o cara que vai dar muito certo com a gente. Então,
o perfil é plural. Eu acho que o perfil depende menos de como se estabelece a relação. A verdade é essa. Logicamente, tem gente que no bom dia você fala, putz, esse aqui não dá. Então, assim, eu acho que não precisa de um mega filtro. Enfim, eu acho que é mais como as relações se estabelecem. Agora, fluxo de caixa, poderio financeiro, idade, sexo, eu acho que isso daí não influencia tanto quanto uma expectativa bem alinhada do que é o negócio, do que ele vai precisar fazer para aquela loja ter sucesso. Então, acho que é por aí. Perfeito. É interessante esse ponto, né? Até parabenizar o Lohan aqui pela questão, né? Pela empatia, o compromisso e o respeito com o futuro franqueado, porque isso é muito sério. Você tem muitos casos, às vezes a pessoa pega todo o acerto, né, de uma rescisão, de anos de trabalho para investir no modelo de franquia que posteriormente acaba virando processo, né? Então, parabéns por essa questão, porque realmente não são todas as empresas, né? Muitos, né, querem simplesmente vender e multiplicar e não sai do lugar. Às vezes o cara estagna ali em 30 franqueados porque ele tá entrando e saindo, não consegue crescer. E entrando nessa questão de crescimento, falando também numa visão um pouco fora só da franquia, né? Empresas, elas vão ser, né, processos, pessoas, produtos, tecnologia, né? Basicamente sempre ali podemos simplificar através de um triângulo. Então não adianta você ter um modelo perfeito se você não tiver a pessoa correta, né? Então o modelo dele pode ser impecável, mas se não tiver a pessoa correta para tocar, não vai para frente. E isso é no modelo de franquia como em qualquer outro negócio, né? Uma organização grande, a gente consegue dividir bem ela no estratégico, tático e operacional, onde o estratégico tem que olhar ao longo prazo, majoritariamente do tempo. O tático, ele tem que ser um bom executor, implementador de planos, né, e treinador da equipe de operação, e a operação, ela tem que ser boa em cumprir aquilo que foi treinada a fazer com excelência, né? Uma boa empresa segue esse padrão. Uma empresa que seguir esse padrão, uma grande empresa, ela sempre vai ter a facilidade da crescente, não tem como. E o desafio, às vezes, do pequeno é porque é impossível o pequeno ter esse padrão. Uhum. O dono, às vezes, está no operacional. E aí você tem muita gente vendendo que o dono tem que sair da operação, só que se ele sai da operação, deixa de entregar. O mais importante dentro de qualquer negócio é o tático, né? O tático você ganha o jogo. Então, esse é o desafio de quem vai crescer, né? Um bom entendimento ali, de não deixar esses pilares de lado, que é o muito difícil quando se está crescendo, quando se está empreendendo. E, por outro lado, né, a consciência financeira, porque ter né, tem gente aqui que teve aula desde criança na prática, né? Como fazer um demonstrativo de resultado, o extrato bancário, lá desde os seus brigadeiros. Vermelho. Mas é engraçado que é comum você ver empreendedores, né? Ou até, vamos falar já, empresários com negócios de faturamento de 50, 100 milhões, com péssimos demonstrativos, péssimos números. Eles não têm clareza da informação, mistura o que é fluxo de caixa com o que é resultado, e isso vira um grande problema no crescimento, porque muitas vezes, né, já aconteceu diversas vezes, quando a gente foi procurado para prestar consultoria em alguma empresa, você ouvia assim, meu negócio não está dando lucro. E você chega lá, você vai entender, às vezes o negócio dele operacionalmente dá lucro, o problema dele é financeiro, né, porque ele tem um ciclo financeiro muito longo, uma inadimplência muito alta, enfim, ou ele está num efeito tesouro ali, ele cresceu mais do que a operação dele poderia aguentar. Então, eu acho que esses dois pontos são fundamentais, né? A gente ter clareza que eu preciso pensar a estratégia do negócio, sim, ela é importante. Se eu não fizer isso com excelência, dificilmente eu vou alavancar, mas eu preciso garantir a operação rodando. E, por outro lado, eu ter bons números para me embasar para a tomada de decisão correta. Até muito o Breno legal. Hoje empreendendo, Breno, você deveria pegar, deve ter, na vivência que você passou nas empresas, porque hoje vocês investem em segmentos diferentes, né? Sim. E assim, até queria ver como foi esse olhar para você fazer essa triagem / curadoria para você entrar no negócio, né? Porque quando você já vive com, você, né, fez consultoria em parte de alimentos, né? Você fala assim, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Como foi pra você começar a empreender depois disso? E é muito diferente, né? Porque assim, a cabeça de executivo, ela é totalmente diferente da cabeça de empresário, de dono, né? Empresário é louco, né? Empresário é o cara que tem uma visão, tem um feeling muito mais apurado do que qualquer executivo mega treinado com MBA em Harvard, 200 anos de experiência.
E por outro lado, o executivo vai ter uma análise, né, mais consistente, né? Ele vai analisar o mercado melhor, vai analisar internamente, talvez vai ter uma tomada de decisão muito mais embasada. Então, apesar de serem similares, né, estarem próximas, são bem divergentes. Mas, respondendo direto a sua pergunta, né, como foi assim a escolha de alguns segmentos que a gente tem, alguns negócios, elas estão muito ligadas a alguns pilares que eu enxergo que são de sucesso nas empresas, né? Não tem fórmula mágica, mas recorrência é interessante, né? Então, sempre que a gente pensar em recorrência é interessante, e aí o problema do sapato masculino, né? Nunca tem a recorrência. Então, recorrência é um problema. Margem é algo muito interessante a ser analisado. Então, se você tem um negócio que tem boa recorrência, tem boa margem e boa escalabilidade, bom, são 3 fatores bem relevantes para sucesso. Então, assim, esses são pilares que a gente buscou observar em todos os negócios. Né? E aí tem diversos outros, né? A questão do capital empregado, né? Como que fica o ativo, exposição a risco. Tem uma série de outras questões. Mas se eu tiver que resumir em 3, eu acho que são 3 que podem direcionar bastante. Legal. Perfeito. Tem uma curiosidade aqui, me colocando na cadeira de quem tá aprendendo. E pegando um pouquinho do que vocês estão falando até de recorrência. Veio aqui na minha cabeça, né, uma grande marca de calçados. Vou pegar aqui uma Adidas, por exemplo. É o mesmo caso de recorrência. Por mais que seja uma Adidas, você não sai comprando sapato, sei lá, todo mês. Mas, né, eles fazem várias colaborações. Então, eles trazem ali cantor, artista, um monte de gente de vários segmentos, fazem essas colaborações. Então, eles lançam esses sapatos que viram uma febre, né? Meio limitado. Então, a galera que comprou, quem não comprou, não compra mais. Isso faz você ter a recorrência. Veja bem. Estou aqui na Itália e não tem... Não, mas isso faz você ter recorrência, porque você pensa, putz, se eu não comprar esse sapato agora, não sei quando eu vou ter ele. Exatamente. Então, eles conseguem gerar essa recorrência. Então, eu queria trazer isso aqui pro nosso universo. A gente tá falando de alimento, sim, mas eu sei que você já fez várias colaborações com marcas e coisas. Sim. Então, eu queria que você trouxesse isso um pouco, porque eu acho que isso também gera um desejo. E até, Breno, trazendo isso um pouco pro mundo da moda, falando de acessórios de moda e tudo mais. Como que as empresas, assim, podem se reinventar pra também trazer essa recorrência mais forte, digamos assim? Queria trazer esses 2 lados de vocês. Massa, Bebel, obrigado Jogou pela pergunta. na parede, adorei. Linda, eu amei a pergunta. Até porque você citou a Adidas, que é a nossa parceira hoje, saiu um push no aplicativo da Adidas com a Milk Moo. Então, foi a primeira vez que o Adi Club veio com uma marca não fitness no plano de recompensa do Adi Club. Então, hoje saiu... quem tem pontos acumulados pode trocar por um Milk Moo em qualquer loja do Brasil. Então, eu tenho vários pra... Vou lá fazer uma visitinha. Hoje você tem Milk Moo Free, então. Gente, então, a Milk Moo é uma marca pop, né? Então, a gente surfa todos os memes, a gente acerta em muitos, alguns são mais polêmicos e tudo mais, mas a Milk é uma marca pop. Então, como a gente é uma marca pop, a gente bota o nosso cliente no centro. O que esse cara, o que o nosso Mooner, como a gente chama carinhosamente nossos clientes, quer? Então, poxa, o ano passado, primeiro com a Nestlé, então a gente tem essa característica do in and out aí, de botar sabores que só vão ter esse mês, por exemplo. A gente veio esse ano com o Penélope, que foi um milkshake do bombom sensação. A gente veio, bombou muito mais que a gente até esperava, sucesso total, só que já acabou. Então a gente veio agora com o Caribenha na Páscoa, que é o de Caribe, de banana, um bombom que é 0.000, né? Odeio, amo, mas fica um pouquinho e sai. A gente tá agora, nesse momento, com o Glamurosa, que foi o lançamento do Prestígio Doce de Leite, que a Nestlé lançou com a Milk Moo pro Brasil. E agora, em primeira mão, não sei quanto que vai ao ar, mas a gente vai lançar o Pé de Moleca, que é na festa junina com o Caribe. Eu adoro amendoim. Desculpa, com o crocante de amendoim, que você quebra o dente pra comer. Que é muito bom, o produto ficou muito bom. Então a gente veio, o ano passado, Bebel, a gente lançou meia com a lupa, olha que maluquice. Então loja de milkshake que vende meia. Então, a Milk Moo proporciona isso. Eu falo que a Milk Moo, Sheila, ela pode ser o que ela quiser. Então, a gente é meia, porque a gente curte, o nosso cliente também vai curtir. Então, mesmo que a gente seja uma marca de milkshake, a gente vende meia. A gente veio com os cadernos, com a Tilibra, na campanha Volta às Aulas. Então, ficou muito fofo. Ah, mas o match é super legal, né? Caderno com... E ficou lindo, Sheila. O Antônio vai se amarrar, pode ter certeza. Das meias, já gostei. Ficou muito legal. Então, poxa, meia, caderno. A gente tem os mimos, né? Então, são os presenteáveis que a gente tem. Então, a gente fez isso. A gente veio com o Stanley agora no nosso aniversário. Nossa, fiz uma febre, né? Foi um fenômeno. E
e o Mooner pode personalizar, dá pra escrever o nome dele no nosso balãozinho, que já vem no copo também. Então a gente vê, poxa, com a Adidas a gente fez, né? Então, botando o cliente no centro, Bebel, a gente pode brincar com muita coisa. E vem muito mais coisa legal por aí, galera. Porque então tem várias comunidades ali dentro, né? Exato. E é o mesmo cliente, Sheila. Isso que é o massa. A galera esquece. Poxa, por que o cara que corre com tênis da Adidas, esse cara também vai tomar o Milk Moo domingo, entendeu? Vai levar o filho dele pra tomar porque tirou uma nota boa na escola. Então, a galera às vezes esquece. Às vezes parecem coisas não óbvias, mas o cliente é o mesmo. Então, olha isso aqui, que maluquice. A gente veio com uma bebida proteica. Poxa, mas bebida proteica com milkshake. Eu podia. Depois de ter tomado. A gente curte muito. Eu brinco que a gente... tem uma frase que eu gosto muito, Sheila, só pra amarrar essa parte, mas eu falo que se você inova uma vez, todo mundo te imita. Uhum. Se você inova outra vez, todo mundo te imita. Mas se você tem a cultura da inovação, ninguém te acompanha. Então a Milk Moo é isso. A gente nunca sabe o que esses caras aqui vão fazer daqui a pouco. Então a gente vem com 2 sabores dentro do nosso core business agora, de julho e de agosto, que vocês têm que ficar ligados. Eu falo que o nosso objetivo é quebrar a internet 3 vezes por ano. Então a gente vem com 2 sabores inéditos na história, assim, nunca ninguém teve. Então, sabores não óbvios, collabs não óbvias, sempre com parceiros que agregam o que a gente entende que, poxa, faz sentido pra nós. Então, isso foi uma preocupação da marca, da companhia, desde que a gente nasceu. Uhum. Então, não é só ter um branding bonitinho, se você não tiver a cultura da inovação, porque só de Pandora e Mimosa pra sempre, ninguém sobrevive. Não é, Breno? Ótimo, maravilhoso. Com certeza. Eu acho que assim, o Lohan já explicou com todos os exemplos possíveis aqui. Mas, Isabel, um ponto dessa pergunta, eu acho que é uma questão técnica muito simples. A venda ela é muito mais passional do que racional. Isso em todos os setores, né? Mesmo quando a gente está falando, às vezes, de um imóvel, que nós estamos falando de um valor investido relevante numa... né, para a família, enfim. A venda, ela é mais passional do que racional. Então, quando você está falando de emoção, a questão da empatia é extremamente relevante, né? Porque o diferente de empatia é antipatia, né? Não é que eu vou ter antipatia extrema àquela marca, né, que eu vou rejeitar, mas você vai se ligar com aquele que você tem empatia. Então, todas essas questões aqui, os exemplos do Lohan no brand foram perfeitos, né? Você se conecta com marcas que vão gerar empatia para o seu cliente, você se conecta com produtos que vão gerar empatia, com pop, com tendências, com cantores, com pessoas, com modelos, e é por isso que eu acho que a moda faz isso muito bem, né? E a Milk Moo também, né? Então, a grande questão é essa, é você tentar gerar empatia e conectar com semelhantes para conseguir trazer mais isso. Legal. Boa. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu sei que é uma pergunta badalada aqui no PowerCast, que para quem assiste também, ainda mais pós-pandemia, e o Lohan até fez um push aí, quando deu a pandemia, a marca nasceu para ser física e aí foi pro digital até por uma necessidade. Queria saber, Breno, até no seu ponto de vista, que nessa, né, toda essa sua experiência também, você também como empreendedor, hoje da importância da loja física e a importância da loja online. Como que o empreendedor, quando ele está começando, ele escolhe para qual caminho ele vai? E qual foi a estratégia de vocês nesse foi por necessidade ou porque vocês também começaram a entender que o produto de vocês funcionava dos 2 lados? Então eu queria ver o ponto de vista entre física, abrir loja física ou online, né? Se o pequeno ou o médio empreendedor, o que ele escolhe primeiro? Qual é, os 2 são importantes, ou o ponto de vista de vocês? Massa, eu acho que uma coisa complementa a outra, né, Sheila? A gente, na verdade, não nasceu pra ser delivery, né? Mas não significa não ser digital, né? Então, a gente nasceu com... Eu falo que a gente é a loja mais bonita de todos os shoppings, a loja mais fofinha. Então, a gente já desperta no consumidor essa conexão. Nossa, que fofa. Muitas vezes é o que vende. Então, a gente nasceu assim, né? O que vende nessa loja tão linda? Não tem ninguém que passa em frente a Milk Moo e não quebra o pescoço assim pro lado que tá a loja. Então, agora, a gente não nasceu para ser delivery, porque a gente não imaginava como que esse produto, milkshake, eu falo que no nosso micromundo, Sheila, a gente inventou o delivery de milkshake, porque eu nunca tinha pedido um milkshake no delivery. Então a gente acabou
surgindo essa frente de negócio na necessidade. Quando veio o lockdown, a gente tinha 17 dias de loja aberta e o que fazer? Então a gente teve que reinventar a embalagem. Hoje a nossa nota média na rede no iFood é 4,9 há 1 ano e meio. Então você considerar aí 500 lojas com uma nota média de 4,9 significa que a experiência do consumidor contra uma média do segmento de 4,7. Então significa que a experiência do consumidor é maravilhosa. Hoje, num segmento não óbvio também no delivery, que, poxa, quando se pensa iFood, a gente pensa sanduíche, pizza, japonês. Acho que basicamente, acho que 80% dos pedidos está nisso, né? A gente, de um segmento não protagonista dentro do iFood, não sendo o nosso segmento, não sendo o nosso tópico exatamente, porque a gente está no tópico de sorvetes, então não é o nosso tópico milkshake. Então, isso mostra a nossa conexão de marca com o nosso consumidor. Então, como a gente tem os nossos mimos, então a gente veio com o lançamento do nosso aplicativo, para o nosso consumidor ter um desconto, para ele ter preferências, para o nosso Mooner fanático ter preferências na loja, para ele poder comprar o mimo com o nosso e-commerce, que a gente tem vaquinha de pelúcia. Elas estão aí, depois eu vou mostrar aqui pra galera. Pode dar, a caneca, a vaquinha. Então, acho que se complementam. Ali, a belezinha. Pode jogar, Letícia. Adoro. Boa. Ela não machuca. Pronto, olha que coisa mais linda. Então, você dá vontade de abraçar, beijar. Então, eu acho que se complementam as experiências, sabe, Sheila? Não tem como, eu nasci pra não ser digital. Não existe mais isso. Né? Então, a gente hoje se tornou uma marca que tá no balcão, mas a gente chega na casa do cliente, a gente é um presente que eu entrego na casa do cliente. Então, acho que esse é o destino de todo mundo que vende alguma coisa. Não é isso, Breno? Com certeza. De falar de um cara que vende de porta em porta desde os 10 anos é complicado. Vendedor nato, né? Com certeza. Maravilhoso. Mas eu queria seu ponto de vista, Breno, também. Não. Você acha que funciona a loja física ou digital para todo mundo? Vamos lá. O que acontece? Sim e não, né? Vamos ponderar aqui. O grande ponto de qualquer negócio de varejo, você tem que ter audiência, você tem que ter público. Então, quando você fala em ter que ter público, loja física você tem que pensar em ponto, shopping, né, o que vai ser. Então, não adianta você abrir no meio do nada, né, na estrada de terra, no deserto. E quando você vai para online é a mesma coisa. Então, hoje, dentro do online, você tem algumas facilidades que é aproveitar a audiência dos outros. O iFood é um belo exemplo, né? Você abrir uma loja no iFood, você vai aproveitar a audiência do iFood, né? Isso quando você não tem brand, quando você não tem força de marca. Então, isso é um ponto extremamente importante. Mas elas, de fato, são complementares, né? Porque aí, quando você fala do online hoje, que é o da moda, ele muitas vezes é mais barato de se investir do que a loja física, capilaridade, principalmente quando não se pensa em franquia, que a loja física exige investimento. O online ele vai ser mais barato, mas por outro lado, as lojas físicas elas passam credibilidade, né? A gente ainda tem muitos problemas na internet, temos muitos golpes, etc., que tornam isso, né, muito importante você ter essa credibilidade. E o outro ponto, Sheila, é o seguinte: se a gente pegar, vamos falar de varejo, vamos entrar assim, varejo tem 2 pontos, né? Varejo alimentar e vamos falar dos demais varejos de consumo. Eu acho que hoje, os demais varejos de consumo, eles fazem isso com excelência, né? Até por causa dos marketplaces, mas não só os marketplaces, você tem aí a maioria das grandes lojas, né, de varejo de consumo, de eletroeletrônico, de moda, elas se posicionaram bem no online. Cada uma com as suas dificuldades, alguns cases melhores que outros, mas não. Agora, quando você pega o varejo alimentar, historicamente ele sofreu. Ele veio sempre atrás. Né? Aí que a gente falando lá atrás do comportamento da empresa, o nível, né, vamos falar assim, o estratégico não enxergou isso. Então você tem eles ali sempre correndo atrás, alguns hoje já com boas soluções, mas eles deixaram, por exemplo, o iFood ser o líder de mercado de entrega, inclusive do supermercado, e mordeu uma fatia relevante da margem, né? Se eu pegar o varejo alimentar, aí você pode pegar os balanços dos grandes mercadistas do Brasil, todos eles têm margem apertada, segmento com margem de lucro de 6%, 5%, alguns menos, e aí você vai lá e entrega 8% para o iFood, 10%, 15%, porque esse foi o custo de você não saber se adaptar bem. Então, não só falando do que vai começar, né, que os dois são complementares, tem espaço, mas também de quem já estava e às vezes não está enxergando isso, né? Porque o Lohan aqui, ele abriu um negócio físico
culminou a pandemia e ele fez disso uma virada de chave e conseguiu continuar crescendo, né? E muita gente não percebeu. Talvez muitos quebraram, né? E muitos foram grandes o suficiente para continuar, mas perderam com certeza uma fatia considerável do lucro e do crescimento que eles poderiam construir ali. Fantástico o seu ponto de vista. Inclusive, Eu fazendo um adendo, quando começou a pandemia, muitas empresas não tinham nem site. Não tinha e-commerce, não tinha, e assim, lojas de 20, 30 anos, que eram tradicionais, não tinham. Então, seu ponto de vista é muito cabível aí, tipo, de mostrar que às vezes a empresa, ela pode ter ali uma linha de crescimento tão grande e ela acaba não se desenvolvendo porque não tem um olhar ou tem preguiça, tá confortável. Com certeza, porque assim, o que a gente fala, né, eu gosto de falar muito o seguinte, a origem da gestão é escassez. Então, gente, tem segmentos, assim, infelizmente, não, felizmente, né? Pessoas acertaram alguns segmentos que têm margens extraordinárias, né? Então, beleza, não tem o que preocupar. Os segmentos que têm margem mais apertada, que têm maior dificuldade de venda, maior dificuldade de penetração, maior dificuldade de crescimento, eles vão ter que fazer algo melhor. Eles vão ter que fazer mais com menos, né? E assim, então para entregar um serviço melhor, gastando pouco, eles vão ter que se aprofundar na gestão. Eles têm que ser mais eficientes nas suas despesas, né? Conseguir entregar, analisar melhor o mercado para ser mais efetivo. E aí, quando a gente volta para isso, você pega exemplos muito antigos, né? Blockbuster. Fantástico. Vamos falar assim, estratégico, tático e operacional. O que eu vou falar da operação da Blockbuster, né? Talvez alguns que estão assistindo não lembram, mas quem usava o serviço, você entregava o DVD, a fita lá embora, você não precisava nem falar com o vendedor. A operação era impecável. Então, tático e operacional da empresa, perfeito. Eles só não estavam olhando para frente. Eles estavam dirigindo um carro, acelerando forte, alguém virando o volante e ninguém olhando para frente, né? E se depararam com isso. E a mesma coisa, acho que o digital hoje, né? Ele é uma realidade, né? Não elimina o físico de forma alguma, mas é algo que quem se adaptou e quem vem se adaptando vai tirar vantagem, com certeza. Inclusive, o Netflix foi atrás do Blockbuster para começar. Eles não começaram e não teve. A mesma coisa com o Spotify. É uma loucura a gente pensar nisso, né? Sim, aí você tem Kodak, você tem inúmeros, inúmeros exemplos, né? Porque aí que fica um pouco claro a questão da estratégia dentro da empresa. Muitas vezes a gente fala, o cara tem que estar na estratégia para trabalhar menos. Não é para trabalhar menos, né? O grande ponto da estratégia é olhar o longo prazo. Né, eu acho que hoje o mundo está tão rápido que não existe um longo prazo mais de 5 anos, 10 anos para frente. O cara está olhando longo prazo de 2, 3, mas ele tem que estar olhando, porque esses exemplos do passado são muito fortes, né? São empresas que eram globais, fortes, ricas, e eu falo assim, com operações perfeitas, operações, né, muito próximas ali do nível de excelência muito alto. Então, mesmo assim, é complicado, né? Nunca o mundo dos negócios, né? Ninguém né? Todo mundo está, né? As coisas giram muito rápido. Você vê grandes empresas, né, se deteriorando e o contrário também, né? Pessoas aí, negócio praticamente falido com excelentes recuperações. Sim. Fantástico. Você queria complementar alguma coisa? Não, na verdade, assim, era só um adendo mínimo aqui, que eu acho que inovação, porque preocupa-se muito com isso, né? Inovação o tempo inteiro e é tudo mesmo, mas eu acho que a maior inovação mesmo é quando você coloca o seu cliente no centro. Qual que é o desejo do meu consumidor, né? Então, a gente fala de comodidade, a gente fala de chegar na mão do nosso cliente da melhor maneira, da gente chamar o cara pelo nome, que mesmo com tantas tamanhas inovações, o som que o ser humano mais gosta de ouvir é do próprio nome. Com não certeza. É isso, Bebel? Então, direito, né? O nome certo. Tem lugares que você... Exato. Mas quando tenta, né, falar o nome, mas assim, se você se aproxima, eu digo que todas as falhas processuais, mesmo com operações perfeitas, as pessoas quebram, né? Então, eu digo que qualquer falha processual, ela é sanada com o melhor atendimento do mundo. Então, tá lá, quando vocês forem no nosso escritório, lá em Goiânia, vocês estão convidados, tá lá tatuado na parede. Qual que é a nossa maior missão? Encantar as pessoas com a melhor experiência do mundo. Então eu acho que olhando o próximo passo, né? Olhando na visão frontal do carro, ou do avião, e ver o que está por vir, ou disruptando, eu acho que na nossa cultura de inovação, lógico que a gente mapeia o mercado, mas a gente tira umas coisas de dentro da gente
cara, será que meu cliente vai achar? Então eu testo com todos os meus colaboradores, o que você acha desse produto? Tem até um produto, um daqueles que eu falei que a gente vai lançar, que o slogan é estranhamente gostoso. Então tem coisa, cara, isso ficou muito legal. Então assim, encantar o cliente, falando o nome dele, dando comodidade pra ele. Você quer ir na sua casa? Eu vou te levar. Você quer um presente pra você dar pro seu namorado? Eu vou te entregar. Então, rápido, atendendo bem. Então acho que botando realmente o cara no centro, e por mais que seja clichê, o beabá do cotidiano a galera às vezes esquece, porque tá cansada, porque não tá afim, porque tá de mau humor. Então não tem muito mistério as coisas. Eu digo que o mercado é muito nivelado por baixo, sabe, Sheila? As pessoas são fracas, porque a galera cansa muito rápido, a galera fica muito triste, esquece que tem outra pessoa que você precisa atender da melhor maneira. Então, mais uma vez, o melhor atendimento do mundo supre qualquer falha processual. E com essa visão de inovação, colocando o cliente no centro sempre, a gente sempre vai estar no caminho certo, sabe? Eu acho que esse é um pouco do nosso DNA. Com certeza. Perfeito. Meninos, a gente tem que entrar nas powers, que são perguntinhas que a gente faz mais polêmicas. Legal. Legal. Brincadeira, não tem polêmica, mas você foi o primeiro que reagiu assim. A gente já engasgou por aqui. A primeira pessoa que achou legal. Agora eu vou ter que fazer uma polêmica, brincadeira. Bora. Espera que eu não sei, não tenho polêmica. Na verdade, eu já tava pra perguntar isso que eu queria trazer e tá enganchado nesse papo que a gente tava agora falando, que é, quero pegar umas dicas de gestão mesmo, porque você falando, né, da Milk Moo, falando das coisas, falando de tal cliente no centro, dá pra ver muito que a Milk é você, né, talvez também o seu sócio lá atrás, mas é muito o que você acredita, você conseguiu imprimir isso dentro da empresa. E aí isso vem muito essa questão que muita gente fala de cultura mesmo, de empresa, né, dos colaboradores e tudo, porque o atendimento ele vai ser impecável, porque você de alguma forma passou isso pra pessoa, e quem entrou lá, o funcionário D0, até o que tá hoje, sabe que isso é um pilar que tá tatuado na parede, e várias outras coisas que acabam impactando nos processos, né. E aí eu queria pegar uma colinha aqui dos dois, principalmente você falando de gestão, quando a gente tá no começo, né, como que a gente faz pra criar essa cultura também de fazer as pessoas quererem continuar dentro da empresa, delas poderem saber que elas vão crescer lá dentro, porque vamos pegar aqui um empreendedor que tá começando, então ele não tem uma empresa, tipo, que já tem um encantamento, né? Que você fala, eu quero trabalhar lá, mesmo que sejam 4 anos, eu quero estar lá, eu sei a história. Uma empresa que tá começando, como que você faz pro seu colaborador acreditar naquela história, ele querer estar engajado, querer estar junto, fazer boas contratações? Queria que a gente pudesse tirar umas colinhas de gestão de pessoas mesmo, porque eu acho que é uma dorzinha que todo mundo tem. Dorzona. E quando a gente tá começando, principalmente, a gente às vezes não sabe o que fazer. Às vezes você se considera a pessoa mais, tipo, a melhor pessoa do mundo, né? Mas às vezes você erra alguma coisa de gestão. Queria que vocês pudessem trazer esse panorama de vocês. Bom, posso começar? Pode. Essa é o que eu gosto, é a minha zona de conforto. Bebel, eu sou malhado por dentro e por fora, né? Dá pra ver. Por fora e por dentro, melhor dizendo, né? Então esse malhado aqui corre na minha veia aqui todo dia, mas eu não posso, de verdade, sem ser demagogo aqui, mas eu não posso ficar com esse mérito. A Milk Moo não sou eu. A Milk Moo verdadeiramente são as 5.000 pessoas que estão dentro do nosso ecossistema hoje, sabe? É o atendente lá de Macapá, é o nosso atendente de Porto Alegre, é como esse amor do epicentro chega lá na ponta, sabe? É isso que pra mim é a Milk Moo. Então, não sou eu, são as 100 pessoas apaixonadas que estão dentro do escritório atendendo os nossos franqueados, para atender os nossos colaboradores do franqueado, para atender o cliente. Então, eu acho que essa cultura que emana do epicentro é o que a gente fomenta sem esforço, porque a gente é assim. Então esse aqui é o grande diferente da Milk Moo, sabe? Então a gente se importa com cada pessoa envolvida nessa cadeia. Então eu acho que, como eu disse mais cedo aqui, que negócio é gente e varejo é todo dia. A gente não pode cansar pro nosso cliente. Então, por mais que seja um discurso de amor e tudo mais, e tem as adversidades que todo mundo tem, né? Eu não trabalho mais que ninguém, eu não tenho mais dificuldade do que você que tá com essa barriga imensa, aqui precisando de ir no banheiro de 1 em 1 minuto, né? Que pega ônibus, que pega metrô. Então, eu acho que a gente que tá no varejo, na linha de frente, não pode se permitir não tratar bem porque a gente tá com algum incômodo, porque todos nós temos algum incômodo. Então, como eu faço pra galera lá dentro o que eu gostaria que fizessem também comigo. Então, lá a gente tem ginástica laboral 2 vezes por semana, a gente tem mesa de ping-pong, PlayStation,
sinuca pra galera jogar quando quiser. Eu falo que Pô, não. Eu vou lá realmente ficar. Não é? Bora! Ainda com Bebel. Milk Mu à vontade. Open bar de Milk Mu. Acho que eu vou pra não voltar mais. Essa é o melhor Já lugar entendi, do mundo. Já entendi. Então, Bebel, lá eu até Tem prego o maquininhas discurso. de vaquinha pra ficar pegando aquelas... Não, essas daí, por boa compliance não ideia. pode, perigosa. Mas, ó, a gente não boicota a felicidade, sabe? Porque teve até uma série famosa agora, Ruptura, né? Mas a gente pode ser feliz trabalhando, sim. Então, como a gente faz o que a gente acredita todos os dias, fica muito mais fácil o processo, dói menos. Então, o maior desafio é trazer sempre o franqueado que não convive naquela cultura que tá no ar, tá na atmosfera da Milk Mu, ela chegar pra ele, chegar pro colaborador. A gente faz, por exemplo, deixa eu só comentar, que a gente faz o Shakers Show, que eu falo que é um talk show. Não é nem um talk show, é uma mistura de Bom Dia e Companhia com Silvio Santos. É um programa tosco que a gente faz pros nossos colaboradores da ponta. Então a gente sorteia Pix, presta atenção na próxima campanha, se ele acertar e perguntar, tá de folga? Tô de folga. Dobra o Pix dele, então. Então a gente se conecta com quem faz a parada acontecer verdadeiramente, que são os atendentes. Então, a gente tem um ecossistema muito diferente. A gente é mais simples, mais desburocratizado. Então, quando a gente trata com simplicidade a parada e com empatia, que é como a gente gostaria de ser tratado, as coisas realmente acontecem. Então, isso que eu acredito de cultura, por isso que eu achei que é uma pergunta que é uma zona de conforto. Eu acredito em felicidade trabalhando. Porra, eu amo o que eu faço. E a galera que trabalha com a gente lá ama o que faz. A gente acredita no que a gente faz. E a gente faz com que as pessoas acreditem no que a gente faz, porque é verdadeiro. Então não tem demagogia no dia a dia, né? Então acho que é por aí, é gente, cultura, disciplina e longo prazo. Eu acho que por isso que a Milk Mu vai disruptando o sistema, o food, o varejo. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu acabo usando, que é: nem tudo que é bom vem de fora, né? Então às vezes a gente paga um pau do caramba para coisas que estão vindo de fora. Tanto que quando a gente abriu lá em Goiânia, a galera, pô, de onde que é essa marca? É dos Estados Unidos? É de São Paulo? Porque a gente tem às vezes um jogo de patim feio lá, porque, pô, é tão top, de onde é? Não é daqui. Porra, é daqui, orgulhosamente Goiânia. Então, bom, eu acho que é por aí, viu, gente? Falei pra caramba. Maravilhoso. Mas o brasileiro tem um pouco síndrome de vira-lata, né? Que não pô, deveria muito. ter muito. É muito ruim isso, né? Nem tudo que é bom vem de fora, Sheila. Exato, a gente Essa é tem a frase. muitas coisas maravilhosas aqui no nosso país. E Muitas. tem isso mesmo, e eu acho que isso até vem um pouco, talvez pra frente se perca, porque historicamente, se a gente for pensar antes do Plano Real, era muito difícil um produto importado entrar no Brasil, né? Então teve um protecionismo muito grande, e quando vem as entradas dos produtos de fora, a nossa indústria era produzir algo totalmente diferente e desqualificado. Eu acho que por isso que vem um pouco dessa questão, né? Acho que isso ficou muito na nossa geração. Acho que os que vão vir talvez vão valorizar mais o que é nosso. Mas voltando para a pergunta, perfeito a fala do Lohan. A cultura é top-down. Então, se não vier dele, não vai vir de mais ninguém. Se não vier do dono, se não vier do presidente da empresa, ela não vem. E assim, quando você falou, como é que a gente faz isso quando está começando? Eu, por experiência própria dos negócios, por experiência de pequenas empresas e grandes, é muito mais fácil quando você está começando, é muito mais fácil no pequeno do que no grande. Não é que é fácil, tá? Tudo é muito difícil. A gente fala assim que é fácil, mas é um exercício que o Lohan faz todo dia. Todo dia, inclusive no dia que ele sai de casa mal-humorado. Né? Então, isso é a diferença. Como é que a frase está na parede da sua empresa? Encantar as pessoas com a melhor experiência do mundo. Quando a gente fala lá de estratégico, tático e operacional, essa frase está lá na ponta da estratégia, ela tem que ser desdobrada em todas as políticas, em tudo que se vive, porque senão esse princípio empresarial não serviu para nada. Né? E isso é muito comum nas empresas. Você não ter seus funcionários vivendo aquilo que a estratégia prega. Então, esse é um dos pontos chaves. Agora, a grande dificuldade, talvez, é quando você chega numa empresa totalmente endividada, com a cultura quebrada. Porque aí não dá para pôr milkshake para todo mundo no escritório, não tem videogame, ambiente, né, dependendo do segmento, nós estamos falando de varejo, no próprio seu caso também, né, funcionário lá na loja trabalha-se muito, trabalha de segunda a segunda, trabalha até 10 da noite, então assim, o pessoal também tem vida difícil, mas mesmo assim se corrige. Começa-se mais devagar, né? Importante assim, por exemplo, na rede de supermercado que eu fui presidente aqui no interior de São Paulo, nós chegamos lá, ela tinha uma dívida de 10 vezes o lucro operacional. Uau. No ano.
se a gente for analisar balanço, ela estava quebrada, né? Vamos falar assim. E assim, o que aconteceu com isso, né? A pressão do dono era só em cima de mais trabalho. Mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho. E aí ele quebrou qualquer clima organizacional que tivesse ali. Então, até essas pequenas coisas, você vai resgatando e ganhando confiança do colaborador, e ela tem que ser top-down, né? Num caso desse, você tem que ganhar a confiança dos seus primeiros, né? Dos seus liderados diretos, para que eles repliquem isso, né? E que você cobre que eles repitam isso. Né? E essa questão, ela é relevante, né? O respeito ao ser humano, ele é máximo, né? Se não tiver, o cara vai te trair na primeira oportunidade, né? Ele vai trocar de emprego para ganhar R$100 a mais, ou até para ganhar a mesma coisa, mas porque ele ou não quer sair menos dali. Que não quer. Exatamente. Então, o turnover, ele vai ser problema em qualquer organização. Numa empresa que está com dificuldade financeira, é pior ainda, porque ele custa muito caro. Além do problema do turnover, de você perder conhecimento, de você perder gente boa, né? Aí você tem que gastar mais com RH para contratar, gastar mais para recrutar. E quando a gente vai falar de empresa grande, você já tem um outro facilitador, né? Se você abrir bem o funil na contratação, com certeza você contrata melhor. Né? Um concurso público, né, gente? Um concurso público que tem 10 candidatos por vaga vai selecionar bem. Mas um concurso que tem 20 mil candidatos por vaga vai passar quem é muito bem preparado. E aí, nesse caso, eu não digo só no nível da preparação. Você tem um funil grande, você consegue trazer as pessoas que têm os mesmos princípios que a sua empresa. Né, que pensam igual ali a área, enfim. Breno, sabe o que é um erro que a galera comete muito, gente? Não cometam esse erro. Quando abre-se vaga de contratação, você já precisou contratar tem 2 meses. Então, contrate melhor e você negligencia a contratação. É ali que começa a trincar a cultura. Então, se você contrata mal, fudeu. Exatamente. Nossa, né? eu ia fazer essa pergunta. Contrata-se muito mal. E a gente é muito chato com contratação. Tanto que às vezes passa uma contratação, eu falo pro meu gestor da felicidade. Eu falei, Azaf, quem contratou esse cara não tem nada a ver. Falou, passou batido. Esse aqui realmente precisava com muita urgência, vai errado. Falei, cara, tá, vamos dar uma chance, mas não tá rolando. Não então, é o perfil. Não é o perfil. E outra, realmente existe um perfil. Pô, galera, primeiro, vai lá no escritório, todo mundo vai te falar, boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem? Então, assim, a gente tem isso como regra. É uma premissa da Milk Moo, né? Encantar as pessoas, nossa missão, beleza. Então, a galera negligencia muito contratação, que é uma coisa que a gente não faz lá. A galera treina mal, né, de uma maneira geral, não tô falando de empresas ultra processualizadas, que tem uma cartilha maravilhosa e tudo mais, e a galera procrastina desligamento importante. Então são passo a passo que comete-se muito esse erro, a galera comete muito esse erro por negligência de urgência de contratação, treina-se mal e procrastina a demissão. Então, é uma coisa que a gente não faz mais dentro da tem uma frase que todo mundo gosta de falar assim, ruim com ele, pior sem ele. Eu tive um chefe que me ensinou isso muito cedo. Ele sempre falava assim, não é pior sem ele. Vai por mim, acredite, não é pior sem ele. Fica sem, não postergue demissão, porque realmente, principalmente em nível gerencial, gente, isso aí, sim, não pode ser procrastinado de jeito nenhum. E Breno, só pra pegar o gancho, eu sei que você tá... Não, eu tô querendo que vocês falem mais sobre isso, porque a minha pergunta era pros dois exatamente. Vou deixar vocês continuarem, que daí eu faço a minha última. Esqueci. Era exatamente sobre isso, sobre contratação, porque a gente sabe dessa parte de contratar rápido, o quanto a grande maioria, além de tudo, perde dinheiro, né? Porque você vai lá, tem que contratar, tem a parte CLT, aí não dura lá, passa um pouco da experiência, as pessoas acabam ficando pela necessidade, aí mandam embora e a pessoa nem se encaixa. Então eu queria dicas de vocês nessa parte de contratação, como que faz uma boa contratação, ou que ela seja, que também não tem como ser, mas como que ela seja um pouco mais assertiva, porque quando a gente tá falando de alto escalão na pirâmide, você já vem com mais indicações, você já às vezes conhece o perfil da pessoa, você já tá namorando a pessoa para trazer ela para sua empresa. Mas quando a gente tá falando de vários aí, desde o estagiário até a parte da liderança, como que a empresa às vezes consegue, quando ela não tem um RH, né, não tem uma especialidade dentro da empresa nessa parte de processo, como que ela faz para fazer uma contratação que ela não fica penando para ficar perdendo dinheiro e tempo e também acaba desestruturando uma empresa, né? Que essa parte de você contratar e ficar mudando o time toda hora também dá uma desestruturada dentro do time, né? E uma desmotivada para todo mundo. Total, lembrei que eu ia falar. Boa. Que a galera pipoca muito com feedback. Então, as pessoas
procrastinam feedback, é uma coisa muito valiosa. Então, seja para um bom elogio, seja para uma boa crítica, é importante, porque um bom líder, ele não pode pipocar. O cara tem que ser impipocável. Eu falo, cara, já teve situação que eu falei, tu quer sair da empresa? O que você tá querendo? A pessoa cai pra trás da cadeira. Falei, pô, você não tá feliz aqui dentro, isso é nítido. Por que você não tá feliz? Você tem que estar feliz aqui dentro, ou lá fora, ou até num concorrente, se lá te fizer feliz. Tá tudo bem, a gente vai seguir o bonde, mas poxa, o que tá acontecendo? Então, pô, não gostei disso, não, você podia fazer aquilo. Então são coisas, é um beabá da gestão, da liderança, Sheila, que a galera não faz. Então acho que contratação, até o Breno pode falar até melhor que eu, mas a contratação, acho que primeiro, depende do cargo, né? Acho que tem muitas faixas de contratação, né? Então, quando você traz, poxa, eu acho que toda contratação tem que ser feita bem rápida para culturar mais rápido aquela pessoa. Então, primeiro, em 1 minuto ou 2, você já tem um bom norte se aquela pessoa conversa com a sua cultura ou não. Agora, depende para a faixa, se é um atendente de loja, se é para uma pessoa do comercial, se é para um diretor, se é para um cargo de pilar de companhia. Então, cada contratação tem seus filtros, né? Mas o primeiro a pessoa conversa com a cultura da empresa, porque para cada cargo vai ter uma habilidade específica para aquela função, né? E cultura é dia a dia. Agora, contratar bem, contratar rápido, para culturar mais rápido e treinar bem é mais importante do que tudo. Agora, a pessoa sempre é em primeiro lugar, né, Breno? Não sei se você tem alguma... Não, com certeza, porque primeiro que, né, pode ser que tenha algumas exceções aí, né? Mas a empresa, são pessoas, né? Então, essa tem que ser a máxima do mesmo, né? Pessoa em primeiro lugar. Essa questão da contratação, ela é muito delicada realmente. Eu acho que, assim, é difícil encontrar uma fórmula mágica. Quando eu comecei na consultoria, quando eu comecei a liderar meus primeiros projetos, eu tinha muito problema com isso. Eu era, assim, quando eu coordenava lá, eu era quem mais trocava consultores entrantes, justamente por uma cultura, porque por isso que eu falo caso a caso, porque assim, quando você fala de empresas de consultoria de ponta, você vai ter o Aquila, a Falcone, tem algumas outras ainda no Brasil, elas vão entrar em situações de adversidade para resolver problemas bem urgentes. Então, se você não tiver pessoas que já têm um perfil de aguentar pressão, e aguentar pressão mesmo, é trabalhar 16 horas por dia durante um mês seguido. É acordar 4 da manhã na segunda-feira para pegar um avião para ir para outro lugar e chegar lá e tomar expor, porque o negócio tá todo errado, porque não tá indo no caminho certo. Então, assim, ali, por exemplo, é um ambiente extremamente crítico e hostil para recrutamento. Então lá você tem que ter um nível de cuidado muito grande. Então, nesse cenário a gente tinha várias etapas, né? Tinha prova, testava raciocínio lógico, testava várias habilidades. Mas dependendo da situação, não faz o menor sentido. Às vezes você precisa muito mais de entender se aquela pessoa está perto, né, do seu universo ali. E um ponto muito relevante, aí vamos falar para pequenos negócios, é porque o dono, ele costuma delegar muito ao recrutamento. E esse deveria ser uma função que ele deveria centralizar, vamos dizer assim, né? É muito importante não ser centralizador, mas essa deveria ser uma que ele deveria centralizar enquanto ele pudesse. Porque é muito importante, fazendo com excelência, claro. Porque realmente, né, uma má contratação é perda de dinheiro, perda de tempo, pode dificultar muito a criação de um ambiente, uma cultura legal. Então esse é um ponto chave, não tem como a gente pensar diferente. Negligenciar. Exatamente. Eu vou fazer uma saideira aqui pode ser bate-bola rápido, mas eu queria que vocês trouxessem 3 pontos. Eu quero esse sim. Obrigada. Que vocês acreditam na visão de vocês que são erros de líderes. 3 pontos, Abel? Vamos lá, né? Com certeza teremos outros aí. Mas eu acho que... Pode dar mais também. Não, eu vou segregar aqui... É bom pra pessoa aprender, então. Claro. Então, eu vou segregar, vamos falar de pequenas empresas e de empresas maiores. Eu acho que de pequenas empresas, um erro clássico é o pessoal misturar conta física, conta da pessoa, da casa, com a conta do negócio. Esse é um grande erro, muito comum e quase que realidade.
O segundo erro de pequenas empresas também é o dono querer sair da operação muito rápido. Né? É muito importante, gente. O cara montou um supermercadinho de bairro, né? Vamos falar um negócio muito simples, uma padaria. Né? É importante que o cara não esteja lá realmente, né, fatiando carne, né, colocando pão na cesta. Ele tem que estar gerenciando. Mas é muito difícil ele realmente sair ali do nível gerencial do negócio. Não é tão simples, ele não pode precipitar isso. E eu vou falando dos pequenos, né, são esses dois, e o terceiro ponto é realmente números, né, apesar da geração que nós estamos, né, a facilidade de informação que nós temos, o tanto de sistema barato que entrega boas informações hoje que existem, ainda é uma grande realidade. Você chega dentro das organizações, mesmo empresa de gente nova, você chega e não tem os números redondos, o resultado é meio nebuloso, você vai entender. Então, assim, entender o que é um demonstrativo de resultado e ter o fluxo de caixa ali, né, esses dois, ele é muito importante e vai facilitar o caminho do crescimento. Quando a gente vai para as grandes, eu acho que um deles eu já mencionei, que eu acho que é realidade de boa parte das grandes companhias, estou falando grande empresa de mais de 1 bilhão de faturamento. O estratégico está pouco realmente olhando para a estratégia, então a empresa ela desgasta muito ali o tático, porque ela está sempre correndo atrás, sempre correndo atrás das novas tendências, né, novos mercados. Eu acho que esses são pontos relevantes. E aí eu vou falar eu falei 4, não, eu vou falar um quinto aqui, que é da grande, que veio crescendo. É o cara que era pequeno e vai ficando grande, e ele tem dificuldade de investir em bons gestores, em bons executivos. O cara tinha uma empresinha, foi crescendo, tá faturando 200, 300 milhões e tá com o pessoal lá de trás. Não tem problema nenhum, mas o pessoal tem que ter acompanhado. O pessoal tem que ter capacitado, tem que ter crescido, né? E se fez, excelente. Aí nós estamos com um time bom. Mas muitas vezes não tá. E aí ele tá com o pessoal por causa da confiança. E isso custa caro, gente. Beleza, a confiança ela é importante. Mas para aquela cadeira ali, o cara que às vezes, né, tava numa cadeira gerenciando um departamento de uma empresa de 30 milhões, é totalmente diferente quando ela chega em 300 e vai ser totalmente diferente quando ela chega, né, em 1 bi. Então, esse é um ponto. Então, quando é empresa de dono, o pessoal tem muito essa dificuldade de fazer essa virada de chave. Acho muito que bom. Você pediu 3, eu falei 5 para tentar resumir. Ótimo, anotei várias aqui. Fantástica. Eu achei genial, Breno. Parabéns. Eu acho que ali do lado. Tá andando. Eu acho que é por aí. Na verdade, para complementar, o Breno foi sábio aí nas palavras. Eu acredito que eu vou mais para a parte de gente. Eu acho que líder, primeiro, pilar de companhia, tem que ser fanático e tem que ter tranquilidade e ter conversa dura, né? Por mais que seja uma coisa batida, eu sinto que as pessoas às vezes não dão os feedbacks necessários, às vezes aumenta-se muito o turnover, né? Então, eu acredito que alinhar bem as expectativas, olhar no olho, não pipocar, falar, preciso disso. E outra, um bom profissional, galera, anota o que é pedido e entrega. Quem é bom, quem é alto nível, não esquece. Então, eu acho que um bom líder tem que ter conversa dura, sem pipocar. E outra, quanto mais dura a conversa for, mais rápido você tem que executar. Então, acho que às vezes é um erro que a galera acaba demorando, acaba deixando uma pessoa não competente para a função no momento atual, porque tá lá tem muito tempo e tudo mais. Então, realmente, isso não pode acontecer. Então, eu acho que se eu falar mais coisas aqui, eu vou ser prolixo, Bebel, mas mais uma vez, contratar bem, ter conversa dura, feedback tem que ser dado todo dia. Então, eu acho que é por aí, as partes mais técnicas de conta pessoal com conta PJ, né? Isso daí o Breno deitou e rolou. Então, acho que o resto é mais gente, visão de longo prazo, delegar e confiar, né? Então, porque também tem algumas coisas que a gente tem que descentralizar, porque senão não adianta você ter um pilar, um líder de companhia, você tem que revisar tudo, né? Então, acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar, a gente está em liderança de companhia, que é delegar e saber que você não vai receber 100%, né? Então, você tem que receber 85%, porque se você recebe menos, você delegou mal, se você receber mais, você é um gênio como líder. Não existe.
Né? Então, eu acho que é por aí. Não tem muito o que fugir disso aqui não, Bebel. E delegar é bem diferente de delargar, né? Tem essa máxima aí que ela é importante também, né? Delegar existe também o follow-up ali de cobrança e acompanhamento, Exato. né? Delargar é muito perigoso e eu acho que seria um outro erro muito comum da turma. Muito bom. Eu vi um vídeo esse dia do Ricardo Nunes, do Ricardo Eletro, né? Ele fala, pô, você tá numa praia. Ele é seu conterrâneo, né? Você tá numa praia, você tem uma babá. Você tá vendo, você delegou pra babá olhar seu filho. Seu filho tá entrando no mar, ele vai afogar. O que você vai fazer? Não tem como você delegar e não olhar mais. Você tem que ir lá, pô, tá afogando, o menino vai morrer, vai correndo atrás. Empresa é isso, é uma metáfora de uma empresa mesmo. Então, pô, você delegou, mas é bom você monitorar com Exatamente. disciplina, né? Senão Não o delegar. menino morre afogado. Ainda bem que não. Uau! Exatamente. É isso. Gente, eu tô encantada. Realmente foi muito power. Tenho certeza que vocês Obrigada amaram. A pelo gente passou papo. de 1 hora e pouco. Passamos. Porque adoraria aqui ficar ainda batendo papo. Eu sabia que a gente tagarelas aqui, né? E com muita informação power. Ainda bem que vocês vão ver os meninos ainda pelos toques por aí, viu? Porque tem muita coisa legal pra aprender Sim. aqui, né? Gente, queria pedir pra vocês deixarem as redes sociais de vocês, aonde encontrar as marcas, tudo que vocês quiserem passar, agora é o momento. Maneiro, gente. Obrigado a vocês 3 que estão aqui, né? Fui muito bem recebido, galera. Hospitalidade 1000, mulheres power, Obrigada. né? Eu que sou filho de uma mãe solo, praticamente, que me criou com tanta força. Eu admiro muito mulheres foda como vocês. Então, a Obrigada. Milk Moo é uma marca que as mulheres se conectam muito. Eu sou o cara mais feliz do mundo, né? Milk Moo, nosso time tem predominância feminina, então é muito power. Gente, Milk Moo é Milk com Y, às vezes a galera esquece. Moo com 2 Os, eu acho que é fácil de achar. Meu nome é estranho pra escrever, mas é Lohan 2 vezes. Lohan. Vocês vão me achar por aí. Obrigado por tudo e até a próxima. Beijo. Obrigada, Breno. Pessoal, obrigado por tudo. Foi ótimo o papo, né? Muito, muito produtivo. Foi muito bom conhecer um pouquinho de franquia, porque apesar de, né, ter atuado em diversos negócios, eu nunca tive a oportunidade de atuar em uma empresa que fosse uma franqueadora. Ainda. Então Então foi uma aula aqui. Bom, meu Instagram é BrenoOV, né? Vocês vão lá, Breno Oliveira do Vale. E hoje, né, nós estamos aí, vocês vão conseguir acompanhar também, nós estamos no desenvolvimento de 3 empresas, né? Uma delas é a Moto Easy, que é um plano de assinatura de motos. Temos também uma movelaria de ambientes planejados, que é a Mantova Planejados. E tem uma última agora, que é um bebê saindo do forno, que vai ser muito legal, que nós vamos atuar no Brasil inteiro, que é a Lavessel. Até trazer uma bolsa aqui. Maravilhosa. Rapaz, deixa eu pegar aqui. Nós estamos... Exatamente. Mas Nós estamos... Linda, né? Vamos falar assim, nós estamos num momento de pré-operação, apesar de já estarmos com algumas lojas abertas, né? A gente está programando tudo para fazer um lançamento da marca oficial agora em julho, né? Então, Lavessel, sigam lá no Instagram, né? A gente já está com 450 modelos de bolsas desenhados. A gente tem uma meta aí de até a data do nosso lançamento oficial, a gente ter 650 modelos disponíveis, né? Tanto nas lojas físicas, quanto nas lojas, quanto na loja online. Aí entra a loucura do estoque lá, né, Lu? Não, mas você sabe que eu tava aqui me coçando alta pra não te qualidade. atrapalhar, que eu queria comentar, né? É moda, mas não tem o problema de grade. Não tem Então, tamanho, porra, né? peça única, gostou? exato. Não, tem essa, tem mais Dá pra levar 649. todas as Pronto, cores. pra- Então, Exatamente. 649. Pronto, tem mais agora. Cores. E Não hoje tem eu já... numeração, né? E hoje eu já aprendi aqui com a Isabel que eu vou trabalhar muita linha exclusiva, né? Vamos trabalhar bem isso aí, né? O modelo único que eu... Olha, e se você único do acertar, eu vou shopping. comprar todos, viu? Vamos. Eu vou Exatamente. pesquisar no seu Instagram agora. Olha, eu deixei bastante recado pra gente aqui dar de presente pra uma pessoa. É uma... Exatamente, que deixar mais recado. Aquelas gente aqui já deu Exatamente, presente exato. pra Sem eles. saber se pode. Exatamente. Não, e vamos mandar um kit da Milk Moo também. Ó, Vaquinha, caneca. Pronto. Melhor Ó. episódio, tem que Já fechar com o vamos melhor jogar pro jeito. universo uma collab Milk Moo e Lavessa. Ó, pra gente fazer uma bolsa uma malhada. de vaquinha. Uma bolsa Uma Exato. bolsa de vaquinha. Eu gosto. também gosto. Adorei já. Vamos fazer, já vamos Gente, o botar lançamento aqui no PowerCast. Exato. Legal. Muito obrigada. Muito obrigada. E vocês não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho e mandar o episódio pra todo mundo. Até a próxima. Beijo, gente. Beijo. Obrigada.